Fala galera, Hugo Pessoa, sejam muito bem-vindos ao canal do Conarte. Mais uma videoaula, né? Nosso curso de ZBrush gratuito na faixa completa para quem está querendo aprender esse software aí. E a gente está dando continuidade aqui à nossa caveirinha que a gente está fazendo. Não sei exatamente se a gente terminou nesse exato ponto aqui da cabeça, né, na aula passada, mas essa é a caveira que a gente fez, né? De base. Demonstrei algumas coisas na aula passada a respeito até de uma caveira que já tem pronta aqui dentro do ZBrush, mas eu escolhi para continuar com a minha e a gente estava definindo qual seria o personagem que a gente ia fazer. E dentro disso a gente vai passar as técnicas dentro do ZBrush, né? As funcionalidades, dividindo as aulas por tópicos. Já expliquei isso antes, mas estou reexplicando aqui para quem está pegando agora, quem está assistindo essa aula pela primeira vez, por exemplo. E aqui dentro a gente vai dar outras dicas a respeito da modelagem em si, não apenas do software, né? Não apenas a parte técnica da coisa. E o personagem que a gente decidiu fazer, né? Que eu decidi fazer, foi justamente o Barret do Final Fantasy, Barret Wallace. Não sei se todo mundo conhece, mas é esse cidadão aqui, certo? Então, a gente vai trazer umas dicas a vocês de observação, como a gente vai trabalhar isso sem tentar fazer um likeness. Para quem não sabe, o likeness é quando você faz uma coisa como se fosse uma representação muito fiel àquilo ali. Por exemplo, você pega uma foto de um ator e você vai modelar o rosto do ator, né? Sei lá, um Tom Cruise da vida, que rolou agora até um tempo desse aí. E fazer igualzinho a ele. Então isso é o likeness, é tipo parecido com, né? Ou como se fosse a própria pessoa. E eu não tô com essa ideia de fazer um likeness, né? O Barret, ele traz um estilo semi-realista por alguns aspectos. Ele difere mais dos personagens do Final Fantasy, né, desse remake que teve agora, e ele difere um pouquinho o estilo, só que ele ainda consegue manter um estilo semi-realista em alguns aspectos. Então a gente vai tentar elaborar aí. É um cara fortão, né, um cara parrudo aí, e enfim, esse que deu vontade de fazer, eu já estava querendo fazer. O Márcio Ferreira, que é um dos participantes do Conarte Membros, até tem uma versão do Barret que ele está concluindo ainda. Ele me mostrou um tempo desse, até disse a ele, pô, eu tava pensando em fazer o Barret. Então, é isso que eu vou dar continuidade aqui, foi o que me deu vontade de fazer, e é isso que a gente vai fazer. Aí na aula de hoje, a gente vai falar sobre Dynamesh. E dentro do Dynamesh, eu tenho aqui o Dynamesh na minha área de trabalho, né, de forma mais prática e rápida, mas tudo que você vai encontrar de Dynamesh, ele vai estar aqui no menu Geometry. Então, no submenu Dynamesh, ele vai estar aqui. Todas as configurações que você pode ter. É pouca coisa, não é muita coisa, mas o que você precisa mais entender sobre o Dynamesh é que ele é um estilo de modelagem dentro do ZBrush para baixas e médias resoluções, ou seja, baixa e médias definições. Se a gente está falando de inserir poros, de inserir rugas, de fazer detalhes finos de roupa, por exemplo, a textura de um couro, ou a textura de uma bota, né, de cordas, enfim. Quando você passa para a gente chama do terceiro nível de detalhe, né? Você tem o primeiro nível, que é esse aqui, da blocagem, quando a gente está. Você tem o segundo nível, que você já estrutura um pouquinho mais, já faz marcação de anatomia, já faz a marcação de uma roupa, de um acessório, já consegue inserir algumas subtools, tipo botões, zippers, por exemplo, enfim. E você depois parte para o terceiro nível de detalhes, que é quando você está fazendo o refinamento todo da escultura, da tua modelagem, né? Isso seja para concept, isso seja para personagens de colecionáveis, né, indústria de colecionáveis, ou seja para a indústria de games e cinematic. Então, a princípio aqui a gente está tratando da mesma coisa, da mesma parte conceitual da coisa. E você vê que ele está bem diferente aqui do personagem. E o que é que a galera do likeness faz muito? É, por exemplo, ativar aqui
né? Deixa só para não misturar um pouquinho. Continuar falando do Dynamesh. Então, Dynamesh é isso, tá? Modelagem baixas e médias. Quando você vai para o terceiro nível de detalhes, para modelagem mais de refinamento, você vai ter que ter uma malha mais bem dividida. E como é que é a malha do Dynamesh? Ela é assim. Ela, por mais que ela seja quadriculada, você ainda encontra alguns triângulos, mas ela distorce em alguns pontos, ela não tem um fluxo que a gente chama de edge loops, né? Você não tem as edges, as bordas, formando uma coisa circular, por exemplo, imitando aqui como se fosse a musculatura do rosto. E com o tempo você vai perdendo um pouco de definição. Por incrível que pareça, o Dynamesh ele tem uma limitação de poligonagem, apesar de ser muito leve e muito simples de se trabalhar, né? De você não estar precisando se preocupar muito com polígonos e mais com a resolução que você está tendo na tela aqui do que você está vendo, do que você está podendo fazer. E essa malha aqui você precisa refazer depois para que ela siga um fluxo, que esses quadradinhos aqui, que as edges elas sigam um fluxo, que o nariz também, ao redor da boca também, e isso você consegue só com a geometria mais bem dividida, que é o que a gente vai chamar de retopologia, que a gente vai ver isso mais para frente também. Mas aqui no Dynamesh você vê que ele está desativado, às vezes acontece desativar, então você ativou ele aqui, né? Eu estou mexendo no meu menu rápido, mas é a mesma coisa aqui, ativou aqui, ele já deu uma recalculada ali na mesh, né? Já alterou os polígonos, e tudo que você fizer alteração em algum polígono, e você clicar fora com o Ctrl na área de trabalho aqui, né, na parte livre, onde não tiver nenhum modelo, ele vai atualizar a tua mesh. Para isso, você tem que ter feito algum tipo de alteração nos polígonos. O que é que está acontecendo aqui que eu não estou conseguindo mexer? Existe um botãozinho, quando você está trabalhando com uma referência dentro do ZBrush, numa ferramenta chamada Spotlight, que se esse botão estiver ativo, você não consegue esculpir, você consegue apenas movimentar, usar a ferramenta Move. Por padrão, vem assim, tá? Mas o que a gente quer é esculpir na tela. Mas o que é esse Spotlight Projection? O Spotlight você vai encontrar ele aqui em Texture, no menu de Texture, e ele vai estar logo aqui dentro. Deixa eu tirar um negócio que fica na minha frente. Ele vai estar logo aqui. Então, a textura, por padrão, o Barrett não vai estar aqui, então vai estar mais ou menos assim, certo? Deixa eu desativar ele aqui, e você vai encontrar o menu mais ou menos assim. Tudo que você quiser inserir aqui no Spotlight é como se você estivesse fazendo um stencil. Para quem já trabalhou com gráfica, ou para quem fez alguns cursos de artes aí, sabe o que é o stencil. Então, você vai estar trabalhando como se fosse uma tela aqui, e podendo modelar em cima do que a imagem te traz de informação. Como assim? Fica meio confuso isso, né? Então, vamos colocar aqui o Barrett ativo. Aqui, você clica em textura, depois você importa a textura a que você quer, qualquer imagem que você quiser, ele vai aceitar e ele vai trazer aqui para baixo. Você clica nela, por padrão esse aqui tudo vai estar desativado, você clica nela, clica em On ou Off aqui no mais e no menos, e ele vai ativar, certo? Aí aqui você consegue rotacionar, você consegue escalonar, você consegue diminuir a opacidade, enfim, tem vários botõezinhos aqui, consegue espelhar a imagem, consegue distorcer, consegue fazer bastante coisa. Mas a princípio, deixa eu deixar a opacidade bem forte aqui, né, 100%, e a gente vai diminuir um pouco aqui e entender, por exemplo, o que seria o likeness, como faria o likeness, né? A gente colocaria a imagem no Spotlight. O Z é a tecla onde você consegue aparecer essa rodazinha aqui. E essa roda, onde você clicar, ela vai surgir. Para ela desaparecer, você aperta o Z. Para você desativar o Spotlight, tipo, não quero mais ver essa imagem aqui, você segura o Shift e aperta o Z. Ele vai sumir. Para ativar de novo, a tecla de atalho é Shift e Z. Beleza? Só que eu não consigo esculpir se o Spotlight está ativo, se eu estou vendo a imagem, e se esse botão aqui, chamado Spotlight Projection, estiver ativado. Onde é que está esse botão? Esse botão está em Brush,
em Samples, Spotlight Projection. Eu coloco ele aqui porque eu utilizo bastante Spotlight para referências, então eu gosto de sempre estar com ele aqui para eu poder desativar. Depois que eu desativo, aí sim eu consigo esculpir, certo? E é isso que a gente quer, tá esculpindo isso aqui. Então, se eu faço alguma alteração na malha, vou deixar o wireframe ativo aqui para você poder ver. Fiz alguma alteração na malha, nos polígonos, e quero dar um Dynamesh para ele recalcular e ajustar melhor as distorções, né? Assim a gente vê menos. Deixa eu colocar no Move. Você vê que ele distorce bastante os polígonos aqui. Então, se você quiser que o Dynamesh reorganize esses polígonos que foram distorcidos, esticados demais, você segura o Ctrl, arrasta aqui fora da tela, fora do objeto, e ele vai recalcular, sempre mantendo a mesma resolução de 128. Isso vai influenciar, o Dynamesh trabalha muito com a escala que você está trabalhando também do objeto, tá? Não precisa a gente aprofundar nisso agora, mas você vai sentindo o quanto você está tendo de resolução e o quanto que você está conseguindo ter de detalhamento aqui dentro do que você quer fazer. Beleza? Dynamesh é isso, a resolução você aumenta aqui, você coloca bastante polígonos, ele vai atualizar a mesh aqui, ó. Vai recalcular, vai demorar mais um pouco, coloquei uma resolução bem alta, e você vê como ficou cheio de polígonos aqui quando eu ativo o wireframe, né? Olha como era e como ficou depois que eu ativei o Dynamesh, tá? Quer dizer, depois que eu aumentei a resolução do Dynamesh. Com isso aqui eu consigo ter mais detalhes finos, ó, do que se eu estiver numa resolução inferior. Peraí, não botou. Agora, numa resolução inferior, não consigo, ele fica bem serrilhado. Quando você vai acrescentando os polígonos, ele vai melhorando isso aí, te dando mais resolução realmente de imagem para você estar podendo modelar. Então, deixa eu voltar a resolução para 128, uma resolução legal para blocagem, que é o que a gente está fazendo agora no momento. Blocagem realmente é só você entender um pouco dos volumes, né? Não está preocupado ainda exatamente com tudo que está sendo detalhado ou tudo que você quer detalhar. Você tem aqui o Blur. O Blur ele vai dar uma suavização. Quando você pedir para ele recalcular o Dynamesh, ele vai dar uma suavização em algumas formas. Então, se eu colocar aqui 10, por exemplo, vê como ele embaça, né? Como se ele desse um smooth no objeto. Então, eu gosto de não usar, eu gosto desse controle maior para mim. Então, eu gosto de não usar, mas está ali disponível se você quiser, tá? O Blur faz isso. Tá? O Groups, ele vai respeitar os polygrupps que você tiver criado. E as outras funções a gente consegue fazer com outros tipos de ferramentas dentro desse brush. Então, o Dynamesh era muito usado antes, quando você não tinha o Live Boolean, por exemplo, e para fazer os cortes da malha, para inserir objetos, para fazer corte para impressão, mas a gente vai ver isso mais na frente. O que a gente vai fazer agora é encerrar essa aula a nível de Dynamesh. Então, eu vou dar um stop aqui nessa aula. Nessa próxima aula, a gente vai estar falando mais especificamente sobre a observação aqui do personagem do Barrett, tá? Sem estar preocupado em fazer isso aqui idêntico ao personagem, ou seja, seria muito mais fácil eu colocar ele aqui, tá? Diminuir a opacidade dele e tentar combinar o meu objeto com o que eu estou vendo aqui atrás. De que forma? Posicionei aqui, ó. Isso aqui eu estou navegando normal, tá, galera? Segurando o Alt. A imagem ela não é alterada se você não estiver vendo essa roda aqui do Spotlight. Então eu aperto o Z para aparecer ou desaparecer. Então bota ela para desaparecer. E aqui você está vendo, ó, que minha cabeça, por exemplo, está passando. A distância da orelha, o tamanho dos olhos. É mais fácil você ver isso no seu próprio monitor do que aqui através do meu. Mas aí seria, por exemplo, ó, ver se dá para ver a cabeça mexendo lá atrás. Então você quer dar essa dimensão igual à cabeça dele aqui, ó, tá? Dimensão igual. Aí o nariz, como é que tá esse nariz? O nariz dele é mais para baixo. A boca é assim. O queixo é mais fechado, mais aberto. Tudo isso
Você pode fazer, ó, já vai alterando aqui. Como a gente está só fazendo os testes, ele ficou esquisitão aqui. Mas a ideia do Spotlight para Likeness seria essa, você ativa ele e vai vendo exatamente as proporções onde está se encaixando. Não é o que eu quero, não é como eu gosto de exercitar, principalmente quando se trata de fanart. O Likeness tem a sua função, tem a sua importância dentro da indústria também, mas não é a área que eu curto de fazer. Mas, além de você estar prestando atenção nas formas, essa seria uma das possibilidades que você teria de estar fazendo a blocagem, usando o Spotlight, tá? Colocando o volume, o tamanho da cabeça, tamanho do pescoço que você ia colocar também, conseguir fazer, beleza? Então, não é como a gente vai fazer, certo? O que a gente vai fazer agora, a partir da próxima aula, é observar um pouquinho o que é que a gente precisa observar, o que é que a gente precisa prestar atenção aqui para tentar pegar características do personagem e aplicar na nossa mesh sem estar precisando colocar a mesh exatamente, a foto exatamente no Spotlight em cima e fazendo exatamente igual como se fosse um decalque. Então, como a gente vai trabalhar nossa observação, nossa percepção, para evitar fazer isso, né? Para evitar fazer esse decalque da foto na modelagem, beleza? Então, segura aí, se quiser continuar e aprender mais essa parte de observação e percepção, segue para a próxima aula que a gente já está junto. Valeu? Forte abraço, conta comigo e até já já.